Fala pessoal, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo do Reiki com Bárbara Oscar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um filme brasileiro chamado Getúlio, estrelado pelo Tony Ramos, Alexandre Borges e Drica Moraes, nos quais eles interpretaram Getúlio Vargas, né, o Carlos Lacerda e Alzira Vargas, respectivamente. Quando eu vou estar falando aqui, vão estar passando algumas imagens aqui no fundo que passaram no filme. Bom, para dar uma força no canal, curtem o vídeo, compartilhem com os amigos, comentem, dê a sua crítica, enfim. Bom, o que eu pude perceber no filme é que ele retrata de forma bem minimalista um fato bem específico na política, tanto do Brasil quanto pessoal mesmo, do Getúlio Vargas. Só que é impossível resumir a política de Getúlio Vargas. Outros políticos, até recentemente, é possível a gente resumir em um vídeo de 5, 10 minutos quais são os pontos mais relevantes que eles passam para o país, ou para o município, ou para o estado, enfim. Só que o Getúlio Vargas, ele tem dois fatos relevantes aqui no Brasil. Tanto aquela questão, né, dos 15 anos, né, que foi a sua política ininterrupta, quanto a fase democrática dele também, que foi de 50 a 54. A primeira fase dele foi marcada pelo golpe de 30, depois teve a Revolução de 32, né, que os paulistas eles se rebelaram. Também ele mesmo fala durante o filme que ele rasgou duas constituições, né, a de 34 e depois teve o golpe de 37, no qual ele marcou a sua ditadura entre 37 e 45. E ele tinha uma queda muito grande para o nazismo, até porque ele enviou, né, a Olga Benário para a Alemanha para ela morrer lá. E isso foi fato, né, para fazer um filme, e tem livros que relatam isso. No entanto, o Brasil ele se uniu aos Estados Unidos por questões tanto comerciais, tanto também por questões geográficas, embora ele tenha até feito também um código penal totalmente inquisitório, mas o filme ele não relata isso. O filme relata um fato, como eu disse, minimalista e específico. O fato de a sua política democrática, na qual ele foi eleito de forma pelas urnas mesmo, pelo povo, no qual o povo já sabia qual que era o seu segmento, que ele tinha uma característica bem populista. E naquela época ele já estava muito desgastado, principalmente com os militares. E no filme aponta a questão social, quando ele já estava, e muito humana também, quando ele já estava muito desgastado fisicamente, e a sua união muito próxima com a sua filha, igual eu disse, interpretado pela Drica Moraes, e isso, naquela época isso era muito incomum, porque a política representada por mulheres não era benquisto, não era normal, não era comum, principalmente nas assembleias, nas câmeras de vereadores, mas ele colocou a filha dele como uma representante muito bem respeitada. E ela foi, né, ela estudou direito, ela foi muito bem colocada no filme e muito ouvida por Getúlio. Mas o que eu quero dizer aqui é que o filme, ele relata o fato do atentado, né, na Rua Toneleiros, que o seu maior opositor, né, o jornalista e também candidato a deputado na época, o Carlos Lacerda, que ele foi interpretado pelo Alexandre Borges, ele foi ferido na Rua Toneleiros, lá em Copacabana, mas ele não morreu. Quem morreu foi o major. E todas as investigações apontaram, né, pro chefe da sua guarda pessoal, conhecido também como se fosse o Anjo Negro, que foi o Gregório Fortunato. Só que o Getúlio, ele se sentiu traído, porque embora todas as investigações tenham apontado para o Gregório Fortunato, o Getúlio Vargas em si, ele não tinha nenhuma ligação com o assassinato do Major na Rua Toneleiros. Mas o Carlos Lacerda, ele levantou inúmeros desgastos, inúmeras acusações insustentáveis
no qual até o Café Filho, o seu vice-presidente, ele rompeu com o próprio Getúlio Vargas. E de 5 de agosto, né, que passa muito bem no filme, de 5 de agosto até o 24 de agosto, que foi o dia do suicídio de Vargas, foram feitas diversos depoimentos, também eventos públicos nos quais o Getúlio ele chegava no seu quarto depois e passava diversos pesadelos, diversos desgastes, ele já não aguentava mais. E, no entanto, ele tinha uma união muito grande com a sua família, como eu disse no início do vídeo, e o dia escolhido para o seu suicídio não foi por acaso. Ele tinha um filho que havia falecido há 11 anos, né, da data do seu suicídio, de 54, e ele fez uma carta testamento, como todos sabem, no qual ele havia dito que ele ia entrar para a história, e de fato entrou. Houve uma comoção nacional, e ele falava diversas vezes que ele só sairia do catete se fosse levado o seu corpo. Ele jamais renunciaria. O povo chorava o seu grande estadista. O Brasil perdera um dos seus maiores filhos. Isto foi um ato patriótico ou um desrespeito à soberania do povo que elegeu Getúlio Vargas? O povo que assistiu ao 24 de agosto tem ainda uma grande dívida a resgatar. O povo não tem memória curta, como pensam alguns. O que eu posso dizer sobre o filme em si é que ele foi extremamente abrangente no fato do seu encerramento na participação da vida política do país, além de apresentar diversos elementos do catete, fotografias, carros antigos, também algumas partes reais, algumas filmagens reais, fotografias. E logo no início do filme mostra o início da perspectiva histórica de uma contextualização da sua participação política. Então é isso, eu recomendo muito o filme Getúlio para quem quer saber um pouco mais da vida, da participação política em si, de Getúlio no contexto histórico do nosso país. E além de, apesar, né, também dele ter uma participação antidemocrática, ele contribuiu muito, principalmente com a questão trabalhista, sindicalista e também da Petrobras. Para quem quiser saber um pouco mais, a Petrobras foi instituída por ele. Além dele ser um grande amigo, naquela época, de JK. E JK, ele sucedeu Getúlio Vargas, né? Logo depois do seu falecimento, Café Filho assumiu e JK assumiu o lema 50 anos em 5. E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a todos por assistirem o vídeo até aqui e até o próximo.